Olá, queridos alunos, hoje eu venho falar do assunto, né? Comecei a pesquisar como é que a tecnologia poderia ajudar nessa pandemia e achei algumas coisas interessantes aí. Uma delas, e depois eu vou falar no final também de uma outra tecnologia, que é o Machine Learning, que é o Deep Learning, que é a inteligência artificial para a análise de raio-x e tomografia computadorizada, né? Então vamos lá, esse é o nosso assunto. Bom, só para comentar aqui que está na tela, eu encontrei um exemplo usando linguagem de programação Python com Keras e TensorFlow. E você sabe que aqui no meu canal eu tenho um vídeo aqui de reconhecimento facial justamente, né, usando Python, usando Keras e a rede neural do Google, que é o TensorFlow, né? Vamos lá então? Vamos seguir aqui que tem assunto para falar, hein? Bom, mas antes de mais nada, eu gostaria de citar aqui dois cientistas, né? Um deles é o Adrian Rosebrock, né? E o Joseph Paul Cohen, que esse daqui é do Canadá, lá de Montreal, e esse aqui é norte-americano, da Universidade de Maryland, né? Bom, os dois são PhDs, então assim, eu achei referências interessantes. Inclusive o Joseph Cohen, ele tem uma base de dados sobre imagens de raio-x e tomografia computadorizada para o Covid-19, né? E o Adrian utilizou isso, certo? Bom, até aqui eu cito, né? Aqui, eu deixei aqui nesse slide os links também para você ir no artigo. Aí o que eu fiz? Eu peguei o artigo do Adrian, né? Que ele é um cientista que ele tem blog, ele sempre fala de reconhecimento facial, de objetos e tal. E ele escreveu sobre esse artigo do Covid-19. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então quem quiser ter referência, então eu traduzi, eu fiz o seguinte, eu peguei o artigo dele, traduzi para o português aqui, né? E depois ensino como é, porque lá no artigo ele não ensina como é que você instala as libs. Então eu falei assim, bom, eu vou começar, porque antes, para você ter ideia de como é que ele fez isso, eu acho que você devia fazer aí na sua casa, certo? Se você tiver paciência, né, e um Linux, você consegue fazer isso. E também porque para fazer uma análise se é possível, não é possível, se tem acurácia, tem precisão, eu acho que a gente tem que fazer, pôr a mão na massa para depois a gente ter uma opinião a respeito, tá? Bom, sobre essa aula aqui então, a gente vai falar de uma aplicação de Deep Learning, aprendizado profundo de máquina, certo? Criando um modelo para detectar o Covid-19 a partir de imagens de raio-x. Todos sabem que imagens de raio-x são um dos exames mais baratos que existem. A tomografia computadorizada já é um exame mais sofisticado, mas eu penso assim, para o exemplo de raio-x, o de tomografia vai ficar muito parecido, tá? Em termos de resultado, em termos de acurácia, lógico, pode até ficar melhor, porque a gente sabe que os estágios iniciais da Covid-19 não aparecem muito bem no raio-x, mas aparecem na tomografia computadorizada. E no caso desse exemplo aqui, ele tem o objetivo de ser um exemplo didático, tá? E depois, lá no final da conclusão, nós vamos então, vou dar o meu parecer, mas que tipo de parecer? O parecer de quem pegou o exemplo do Adrian e eu executei na minha máquina, então eu pude ver com os meus próprios olhos, sentir as dificuldades para poder então emitir um parecer no final, certo? Então vamos lá, introdução, depois eu falo do setup, né, da tua máquina lá, o código e a conclusão. O código é o programa propriamente dito em Python, né? Vamos lá, Covid-19. Também aqui é uma introdução, não vou falar, não vou gastar tempo nessa tela aqui, tá? Ah, não, aqui tem
existe, vamos dizer assim, uma declaração do próprio Adrian, que é um PhD, cientista da computação, no qual ele está dizendo o seguinte lá, eu traduzi aqui. Ele está dizendo que, veja, não é para ninguém pegar esse código e sair utilizando ele como uma espécie de exame do Covid-19. A intenção do Adrian, né, é muito mais mostrar o caminho das pedras. Como é que alguém vai executar, quer dizer, como é que alguém vai colocar numa máquina um monte de imagens, banco de dados e aí sim começar a ter amostragens significativas para poder desenvolver um sistema de diagnóstico, tá? Então vamos lá. Raio-X, tá? Vamos lá. Aqui também fala um pouco, né, dos testes, né, que eles são difíceis de encontrar. Eu estou colocando aqui, né, quase todos os hospitais possuem máquinas de raio-x e seria possível usar raio-x para testar Covid-19 sem os kits dedicados, mas isso é polêmico, tá? Não estou querendo aqui colocar essa coisa de forma que pareça fácil. Não é fácil, né? Então, vocês vão ver aqui que requer uma quantidade de conhecimento conceitual, né? Mas eu acredito que o Adrian ele conseguiu mostrar no artigo dele um bom caminho, tá? Utilizando o Deep Learning, né? Aqui é uma imagem de raio-x, né, tirada de um paciente positivo, né, com teste positivo de Covid-19, usando as imagens de raio-x. Né? Essas imagens, pessoal, elas são usadas depois, então, para treinar uma rede neural. Porque a rede neural limpa, ela é igual a um bebê, ela não sabe nada. Mas se você começar a jogar as imagens nela, cada pixel aqui, ele começa a sensibilizar uma rede neural. Então, na verdade, uma imagem nada mais é do que uma matriz de pixel. E nessa rede neural convolucional, de tanto ela receber essas imagens, ela começa a aprender o que é uma imagem com Covid-19 e o que não é Covid-19, no seguinte sentido, de que ele é uma imagem de uma pessoa saudável com uma pessoa com Covid-19, tá? Então, uma das desvantagens da análise de raio-x é que requer um especialista que leva um tempo significativo, né? Que é precioso quando as pessoas estão doentes, ainda mais Covid, que é muito rápido, né? Portanto, é necessário desenvolver o sistema de análise automatizado para economizar tempo e sabendo da quantidade de pessoas doentes que pode explodir no mundo aí, né? E é o que a gente está vendo agora. Então, assim, tudo isso aí é a premissa, né, para se fazer um sistema desse. Conjunto de dados, né? Foi um cara, né, o Dr. Joseph Cohen, e eu coloquei o endereço do GitHub aqui, que é o banco de dados, onde tem imagens de pessoas com Covid, certo? Para que a gente possa treinar uma rede neural e então ter um sistema preditivo para dizer se a imagem que eu vou apresentar para a rede neural ela considera positiva para Covid ou não, certo? Basicamente é isso aí. Bom, pessoal, então aqui nós temos na figura 2 aqui, né? Nós temos dados da imagem, as imagens de radiografia de um tórax com Covid-19, né? Aqui nós temos as imagens com Covid e aqui as imagens sem Covid, tá? Então, enquanto à direita, né, temos as amostras negativas. Essas imagens são usadas para treinar a rede neural do TensorFlow, tá? E essas imagens, elas são utilizadas para treinar um modelo de aprendizado profundo com TensorFlow e Keras para prever automaticamente se um paciente tem Covid ou não. Uma consideração importante, né, é que é possível você ter um sistema que faça isso sim com uma imagem utilizando um pouco de células da boca, né? Então existe a forma de detectar com imagem,
mas aí o paciente já está mal. Existe uma outra forma pela genética, pelo RNA, que lá no finalzinho vou fazer um comentário a respeito disso, tá? Bom, conjunto de dados, né? No total foram obtidas 25 imagens de raio-x positivos pelo Dr. Joseph, né? E imagens do tórax de pacientes saudáveis para um conjunto, por um conjunto de imagens doadas da Kaggle, né? Bom, então o que acontece? A rede neural precisa entender o que é um paciente doente e o que é um paciente saudável. Ela precisa ter esses extremos aí, né? Bom, pacientes com Covid-19. Então, aqui eu peguei e baixei as imagens e abri no meu computador, né? Até se você começa a pesquisar, ou você já deve ter visto na TV também, os médicos sempre se referem a esses raios-x ou tomografias eles falam, aparentam o vidro fosco, né? Uma coisa meio nevoada, porque o indivíduo já está tendo pneumonia causado pela Covid, então começa a aparecer, né? Agora é lógico, tem coisas a se questionar. Será que você conseguiria distinguir o Covid de alguém que tem pneumonia, mas não tem Covid? Então, lógico, isso daí eu vou falar no final, tá? Então você percebe que eu baixei as imagens no meu computador aqui, né? O outro dataset, né? Aqui, ó, continuando, porque aí eu tenho 25 imagens de pacientes com Covid, 25 imagens de pacientes saudáveis, tá? Eu não uso todos, tá? Bom, aqui, pessoal, né, fazendo referência ao PyImage do Adrian, o Adrian Rosebrook, que ele chama, Adrian Rosebrook. Então tá aqui, aqui eu coloquei o link também, né? E aí ele tem até um livro que ele está escrevendo, mas acho que ele não acabou o livro dele também, ele tá igual eu, ele começou a escrever, não acabou e tal, e tá naquela correria, né? Doida lá. Enfim, pasta. Bom, pessoal, aqui são as pastas, né? Onde eu joguei o dataset, tá certo? Ó, as imagens com Covid, então, e os códigos, né? Aqui, ó, o código para treinar a rede neural, o plot, né? O build Covid dataset. Bom, tá tudo aqui. E aí, eu vou mostrar como é que você faz a instalação, tá? Então, o setup do ambiente. Então, você vai abrir o terminal de comando, tá? Da preparação do ambiente e instalação das bibliotecas necessárias, né? Primeira coisa, você vai fazer um apt update para você, e você vai dar um apt install Python no Python 3, tá? Faz lá esse apt install aqui e depois, pessoal, ele cria um ambiente virtual. Por quê? Às vezes eu prefiro fazer isso daqui, porque se você jogar lá no teu ambiente do Linux, às vezes você já tem um Python 2.7, você tem outras coisas lá e vai dar conflito de versão. Para não dar conflito de versão, adquira o hábito de começar a criar ambientes virtuais, entendeu? E depois você dá esse work on aí e você começa a executar. Você vai executar um shell nesse ambiente que você acabou de criar. Nada mais do que isso. Setup do ambiente, continuando ainda, né? Agora eu vou instalar o TensorFlow. Então você dá um pip install aqui, upgrade TensorFlow, né? Esses comandos aqui você vai instalar a biblioteca do Machine Learning aqui, SAKit, né? Você dá esse install SAKit Learn aqui, e depois você instala essa IMUtils aqui, que deve ser de Image Utils, utilitários de imagem, que contém as funções básicas de processamento de imagem, muito usada até mesmo em reconhecimento facial, né? Então vamos lá. Instala OpenCV. Gente, OpenCV é quase que obrigatório para quem trabalha com reconhecimento facial, né? Você percebe que lembra que eu tenho vários vídeos sobre reconhecimento facial aqui no meu canal. E você percebe como é que o OpenCV hoje é importante, né?
OpenCV ajuda demais você manipular as imagens também, fazer reconhecimento, uma série de coisas. Muito bom o OpenCV. E aqui eu instalo a biblioteca do Matplotlib, né, que cria as visualizações gráficas em Python. Então, assim, também você vai ver que tem uns gráficos ali no meio, tá? Bom, resultados obtidos, né? Pessoal, vamos lá, rodar o código. Para rodar o código, tá? Vamos lá, basta ir no terminal e na pasta baixada do projeto e chamar o arquivo Python, depois preparar o ambiente. Então, esse Python aqui, você vai chamar Python train_covid19.py dataset. Esse dataset é onde se encontram, é o caminho de onde se encontram as imagens com Covid-19. Eu estou gravando em casa, então meu cachorrinho aqui está me perturbando, né? Então você já sabe o que é isso, né? A gente está todo mundo em casa, né? Então, aqui nessa tela está mostrando a linha de comando fazendo o seguinte, ele está treinando a rede neural com o dataset e ele vai mostrando todas as épocas. Épocas é um conceito de rede neural, tá? Então ele vai até a época 25, né? Tá certo? Então ele vai mostrando cada época e lógico, conforme ele vai treinando, ele vai tendo um valor de acurácia, tá vendo? Ó, 0,97 significa 97% de acurácia. Em algum momento aqui a acurácia foi menor. No momento que ele está treinando a rede neural, às vezes ele encontra uma acurácia, depois vai entrando mais imagem, cai a acurácia, aumenta a acurácia, até que chega no final da última época e ele tem ali o resultado final. Algumas pessoas poderiam perguntar se eu aumentasse demais as épocas, se eu conseguiria aumentar a acurácia. Nem sempre, né? A gente sabe que pode até atrapalhar, então sempre tem um número ótimo. Mas como o nosso dataset é muito pequeno, isso aqui executou rápido, tá? Agora, é lógico, se você tiver, porque isso aqui é didático, agora se você tiver um dataset com milhares de imagens, aí é o caso de você precisar de um supercomputador. Aí, esse supercomputador hoje em dia é o que se conhece aí pelas nuvens. É o IBM Watson, AWS, Azure da Microsoft, ou seja, você tem uma série de nuvens aí, de servidores muito grandes e poderosos, né? Mas obviamente que isso tem um custo também, não é muito barato não, tá? Vamos lá, resultados obtidos, né? Bom, aí pessoal, o que a gente começa a perceber, né? A gente tem uns resultados aqui. Então a acurácia aqui, vamos pegar esse resultado aqui. A acurácia foi de 92%. Então como é que funciona? Eu não lembro se eu especifiquei aqui, mas a gente não pode usar 100% do dataset. É assim, ó, funciona assim. Do dataset você usa 80%, 20% tem que ficar para você apresentar a imagem. Então assim, ó, eu não posso apresentar uma imagem, porque senão seria trapacear, né? Eu não posso apresentar uma imagem que foi usada para treinar o dataset. Então eu treino com 80% do dataset e deixo 20% das imagens para eu apresentar depois para a rede neural para fazer uma chamada de predição, certo? Certo? Então é aí que funciona. Deixa eu ver se eu falei aqui alguma coisa. Bom, então o detector do Covid está obtendo de 90% a 92% dos dados apenas com a imagem raio-x. Nenhum outro dado, incluindo localização geográfica, densidade de população, etc., foi usado para treinar esse modelo. Não, o modelo foi puramente treinado com imagem. A rede neural não sabe mais nada, ela só sabe aqueles pixels lá que você forneceu para ela, né? Bom, rodar o código. Também estamos obtendo 100% de sensibilidade e 80% de especificidade. O que implica que dos pacientes que têm Covid, né, Covid-19, ou seja,
verdadeiros positivos, poderíamos identificá-los com precisão, como Covid-19 positiva, 100% do tempo usando o nosso modelo. Dos pacientes que não possuem Covid, isto é, verdadeiros negativos, poderíamos identificá-los com precisão como Covid negativo apenas 80% do tempo utilizando o nosso modelo, tá? Código, vamos lá em cima do código fonte. Bom, pessoal, essa parte do código fonte vou passar meio rápido, tá? O que faz aqui essa parte? É só a inclusão das libs, ó. Você está vendo aqui? É o Keras, ó, tudo isso aqui é Keras, né? Tá vendo? Ó? Estão importando ele. E aí, a gente vai importar pacotes necessários também, que são muitos pacotes aqui de Deep Learning, o próprio OpenCV, NumPy, que é de cálculo numérico, e assim por diante, né? E aí aqui a gente constrói o parser, um analisador de argumentos. Aqui é só para pegar a posição do dataset, não convém entrar muito em detalhe, né? E aí o loop para pegar os caminhos das imagens também. Aqui é interessante, carrega a imagem, olha, carrega a imagem, aqui a gente tem que trocar canal de cores, porque as imagens são BGR, a gente tem que passar de BGR para RGB. Então, por isso que a gente usa o OpenCV, porque o OpenCV faz isso. Outra coisa é que, para não pesar no processamento, a gente reduz muito a resolução. Então, aqui a gente está usando uma resolução de 224 por 224, né? Tá certo? Aí, beleza, aí a gente dá um data append à imagem, inclui os labels, né? Converta os dados em matrizes, NumPy, enquanto dimensiona o pixel, tá? Então vamos lá. A gente executa o código nas labels. Depois aqui, particione os dados em treinamentos e testes de divisão, utilizando 80% dos dados para treinamento e 20% restante para o teste. Lembra que eu disse lá no começo? A gente faz isso aqui, ó, tá certo? Aqui, ó. 02, né? E inicializa o objeto de aumento de dados de treinamento aqui, ó. Então, inicializamos e aqui carrega a rede VGG16, garantindo que o conjunto de camadas... Ó, aqui é o seguinte, então em vez de criar uma rede neural do zero, a gente já parte de uma rede neural, né, de um modelo que chama VGG16, então você já parte... Porque, gente, rede neural, ela tem uma quantidade de parâmetros muito grande. É que aqui está usando o Keras. O TensorFlow, da primeira versão para a segunda versão, ele melhorou muito. Mas quando eu olhei o TensorFlow na primeira versão, eu assustei, hein? Assustei, rapaz. Vou falar para você o negócio. Bom, constrói o cabeçalho do modelo acima, né? Então aqui... Também não passando batido aqui, coloque o modelo UFC principal sobre o modelo base, se tornará o modelo real para treinamentos, né? Beleza. Aqui, ó, o que eu faço, ó? Testa o modelo para classificar uma imagem, né? Tá vendo, ó? Teste com uma imagem com corona. Então eu pego no dataset uma imagem com corona. E qual é a função que eu chamo? Eu pego o model com esse método predictor, o método predictor ele faz tudo. E ele pega a imagem, né? Tá vendo que eu instanciei IMG aqui? Eu instanciei IMG com esse dataset aqui, com essa posição do dataset, passei esse cara como argumento, certo? E daí eu dou um print com os resultados, entendeu isso? Que inclusive eu já mostrei aqueles resultados lá, onde aparecia o 0,92, né, que vai de 0 a 1, 0,92, 92%. Aqui é o seguinte, a conclusão, né? A conclusão. A conclusão é assim. O exemplo que o Adrian Rosebrock ele mostrou é um exemplo didático. Então você veja só, qual que é a amostragem dele? A amostragem foi de 25 imagens com corona e 25 imagens de pessoas de pulmões saudáveis.
É claro, né, que assim, é uma amostragem pequena e ela não é à toa que é pequena, ela é uma amostragem pequena porque ele quis fazer uma demonstração ali que fosse possível de você fazer na tua casa. Porque se ele pegasse um dataset de 10 mil imagens de Covid, eu acho que nem tem hoje nenhum dataset com 10 mil imagens de Covid, entendeu? Por quê? Porque não deu tempo, as coisas estão acontecendo num desespero total que não deu tempo de surgir um dataset tão... O que é dataset? Dataset é você fazer upload num banco de dados de imagens que você tem certeza que é de Covid-19, entendeu? Então não tem isso daí. Então, e nem de CT, né? Nem de tomografia computadorizada e nem de raio-x. Então estão surgindo as bases de dados aí, estão surgindo e eu espero que alguém consiga, né, desenvolver esse sistema. Eu acredito, por exemplo, assim, que é muito provável que o pessoal da Amazon, não provável não, eu até já li, o pessoal da Amazon, AWS, o pessoal do IBM Watson, da própria Microsoft, eles estão auxiliando a comunidade científica para poder usar força bruta mesmo, computacional, para poder, tanto do ponto de vista genético quanto do ponto de vista de imagem, de análise de imagens, para poder auxiliar aí os médicos a ter ferramentas que consigam fazer análises rápidas. Porque todo mundo sabe da quantidade brutal de paciente que está surgindo dia a dia, né? Uma outra abordagem da inteligência artificial para o Covid-19 é de uma empresa que eu acompanho ela há muitos anos até, que é a Oxford Nanopore, chama Nanopore, em inglês Nanopore, não sei pronunciar, mas ela fabrica esse dispositivo aqui que chama Minion, e teve umas brasileiras, eu não lembro se foi da USP, acho que foi da USP, duas brasileiras que utilizaram o Minion. Eu li a entrevista delas, né? E elas fizeram o sequenciamento de RNA. E o sequenciamento de RNA, esse Minion aqui, ele faz o sequenciamento tanto do RNA quanto do DNA, mas que no caso do vírus do Covid-19, ele é RNA. A gente sabe que o Covid, ele é um RNA encapsulado, né? E pessoal, embora não seja talvez intuitivo logo à primeira vista, mas a genética, ela tem uma relação muito próxima com a computação. Não é raro, né, muitos cientistas da computação hoje estarem trabalhando na área da medicina, né, ou acaba fazendo algum curso de especialização e entra nessa área. Eu particularmente sou fã dessa área, né? Não é uma área muito comum, eu não vejo muita gente aqui no Brasil nessa área, mas eu gosto muito. Então, assim, eu acredito, né? Eu acredito que porque essa daqui, ela ajuda muito no diagnóstico. Mas essa área do sequenciamento, da análise do RNA, eu acredito que ela é muito promissora para o desenvolvimento das vacinas. Por quê? Porque você tem que entender que cada parte desse RNA, ele acaba por sintetizar uma proteína, aqui, ó, a gente tem um DNA, depois ele é transcrito em um RNA, que por sua vez está envolvido na síntese das proteínas. Então, o que vai acontecer aí, né? O RNA, ele é destruidor da célula. Por quê? Porque ele tem mecanismos que destroem as células, mexendo no seu mecanismo de reprodução, mexendo na composição até das suas organelas, entendeu? Então, assim, o RNA é destrutivo. O RNA do vírus do Covid, ele é terrível, né? Então, o que acontece? É preciso estudar profundamente essa sequência de RNA, certo? E é interessante, né? Porque há uns tempos atrás eu comecei a estudar o que era um gene, como é que um gene ele influenciava na formação
de uma doença e tudo isso aí. E até eu fiz isso por conta da minha circunstância. Um tempo atrás, os médicos achavam que eu tinha câncer no pulmão, porque apareceu um monte de imagens assim de lesões no meu pulmão, e eu cheguei até ficar internado em São Paulo, tudo, e tive que fazer biópsia, e no final descobriram que eu tinha bronquiolite, né? Mas é muito forte minha bronquiolite. E aí eu comecei a estudar, né, como é que eu podia... Eu queria entender, né, do ponto de vista genético, como é que esse negócio funcionava. Então, acabei comprando bastante livro, me aprofundei. Bom, pessoal, eu acho que aqui era isso que eu queria falar, né? Esse vídeo até acabou ficando um pouco maior do que eu imaginava, mas eu acho que eu torço muito para que os cientistas, e se você é cientista aí, se você está ouvindo esse vídeo, né? Então eu acho que você pode se unir a várias. Eu coloquei um endereço lá no segundo slide, até dos contatos do Joseph Cohen, né? E você pode se unir, eles estão chamando todo mundo que queira participar das pesquisas, né, do Covid-19. Então várias universidades, várias comunidades científicas estão tentando se unir forças para conseguir encontrar uma solução viável, né, viável inclusive no espaço temporal, para poder ajudar as pessoas, tá certo? E eu agradeço aí pelo apoio que eu tenho recebido aí no canal, tá certo? E até o próximo vídeo.